Gratidão. Gratidão é a palavra que eu trago hoje para iniciar esse programa. Estamos na 50ª edição do Sertão Inovador, meu amigo Jansen. A edição de número 50, é verdade. Edição de número 50. Rapaz, já pensou, parece que começou, né? Começou ontem, estamos aqui. Já estamos aqui nesse número, nesse 50º. É uma história, viu? É uma história e isso quer dizer, eu acredito, Artêmio, que isso vai muito mais longe. Vai além. Porque quando ela chega nesse nível, a gente ultrapassou já aquela fase de adaptação, de ajustes e tal, que tem muita coisa ainda para inovar, com certeza. E o dia a dia vem nos ensinando esse espírito de inovação, né? Sim. Por isso que eu acho que vai ainda muito, muito distante isso aí. Esse período que a gente foi ontem, né, estamos já na 50ª edição, mas eu afirmo a vocês que nos acompanham, você, meu amigo Jansen, que eu tenho aprendido muito aqui, né? Tem um ditado que eu escutei já lá atrás, diga com quem anda, que eu digo quem tu és, né? Então eu procuro sempre estar com os melhores, para que a gente possa estar ali se equiparando a eles e naturalmente a gente vai crescendo como pessoa, né? Não querendo subir em ninguém, usar a escada humana, mas crescendo como pessoas. E essa edição de hoje, nada mais justo do que a gente convidar, conhecer melhor, agradecer pela parceria, pelo convite. É uma pessoa que já foi dito por mim várias vezes, inclusive aqui nesse programa, que é um ser humano que eu tenho carinho, admiração, respeito. É uma pessoa que eu me inspiro, de fato, dele. Sempre, durante a semana, quando eu estou conversando com outras pessoas, inclusive com minha esposa, eu sempre falo dessa pessoa, da inteligência que ele tem, da calmaria, do espírito de líder que ele tem. Então, é um protagonista. É um protagonista. E eu queria que Jansen apresentasse esse entrevistado do dia. Isso. É um prazer, é uma honra para mim, é um privilégio. Porque essa ideia do Sertão Inovador, desse programa, foi dele, né? Ele idealizou, como idealizou muitas outras frentes de trabalho na área empreendedora, na área protagonista, na área que envolve pessoas de vários ramos, de vários nichos, e faz com que essas pessoas ele dá a oportunidade a essas pessoas de expressarem, né, as suas ideias, as suas experiências, compartilhar suas experiências. Então, ele tem nos ajudado, a mim, a você também, a mim e a tantas outras pessoas, ele tem ajudado a fazer a gente pensar. A gente pensa e, muitas vezes, esse pensamento ele precisa ser ajustado, precisa ser lapidado, né? E ele faz isso muito bem. É um professor, né? É um empresário, é um empreendedor em primeiro lugar e principalmente um cristão. Ele crê que o Senhor Jesus ele capacita pessoas e nos usa para poder transmitir aquilo que é de bom para outras pessoas. E ele, como cristão, como teólogo, né, e como também empreendedor, ele nos ajuda a crescer. Sim. E ele tem um nome, ele está aqui com a gente, é o nosso âncora. O âncora desse programa é ele, né? Nós aqui ajudamos, auxiliamos aqui e aprendemos muito. Mas hoje nós resolvemos conhecer um pouco da sua história, né? Do que ele faz, quem é ele. O nome dele é Radamés, conhecido por Radamés, professor Radamés. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho a sua história pessoal, a sua história de vida, né? E o passo a passo até onde ele chegou hoje, as ideias que ele teve, alguns projetos que ele já colocou em prática. Eu já participei de outros e foi muito bom para mim, para a minha empresa, porque ele, mais do que nunca, ele ensina comportamentos, Artêmio, empreendedores. Sim. Ele ensina a gente a se comportar de uma forma positiva, empreendedora, não só no trabalho, não só nas relações pessoais, mas principalmente até dentro de casa. Até a questão de como você se comportar, de como você, dentro de casa, ter esse comportamento empreendedor, isso é importante. E de casa, a gente leva lá para fora toda essa experiência. Então, Radamés, seja bem-vindo hoje ao programa Sertão Inovador e
Se prepare, porque nós vamos lhe mastigar um pouco, né? No bom sentido. Ok? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço o convite. Estava até aqui comentando no início, está meio esquisito aqui para mim, que eu só sento naquela cadeira ali. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Agradeço as palavras. E todas elas eu junto e eu mando para cima, porque é de lá que ele, né, que ele nos dá alguma competência, algum tipo de aprendizado que a gente pode compartilhar com os demais. Tudo que a gente aprende, eu tenho um princípio, eu tenho vários, mas um deles me diz o seguinte: aquilo que eu aprendo, se eu compartilhar, ele vai se multiplicar. Então, isso eu faço com os filhos, mas com os amigos, até com os inimigos. Né? Eu sempre brinco, às vezes, lá na igreja, que nós devemos amar todos, os parentes, os aderentes e os repelentes. Porque Deus nos ensinou a amar a todos. E amar não é de palavra, mas ajudar. Né? Ajudar, no que depender de nós, ajudar todos os que queiram também ser ajudados. Porque você não pode, ou não deveria, interferir na vida de quem não quer. E devemos respeitar. Né? Esse é um princípio até do próprio Criador. Ele não vai interferir naquele que não permite. Que aí, se ele fizer assim, ele quebra um princípio dele mesmo, que ele deu para nós, criaturas, que é o livre-arbítrio. Então, ele dá para mim a opção de reagir a ele por minha escolha e não por obrigação. Aí eu seria só um robozinho controlado por ele. E ele dá essa possibilidade da gente escolher. E que a gente faça a escolha certa. E quando errar, pelo menos aprende, né? Porque a gente vive errando também, a gente vive cometendo falhas. E é isso, estou aqui à disposição para você, para a gente bater um papo aí, que vocês quiserem. Você falou numa palavrinha mágica agora, foi reagir. A gente reage, E eu sempre tive um ponto de vista entre ação e reação. Sim. A ação, muitas vezes a gente se programa. Por exemplo, nós viemos aqui para esse programa hoje, a gente se preparou, a gente montou um planejamentozinho na nossa mente aqui, não é, Artemio? O que é que a gente vai perguntar a Radamés, como é que a gente vai tratar esse assunto? Ou seja, a ação ela é planejada, na maioria das vezes ela é planejada. Sim. A reação não, ela vem na lata e diz muito quem a gente é. Sim. Você quer medir quem é a pessoa, observe não só suas ações, mas principalmente suas reações. E a reação ela só é positiva quando a gente vive uma vida e tem um comportamento adequado, cristão, próspero, quando a gente procura ler bons livros, quando a gente procura se relacionar bem com pessoas boas, que nos ensinam, né? E quando a gente também estuda muito aquela questão daquele que nos ensinou e é especialista em tratar relações humanas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Radamés, a gente vê em você, as suas reações são reações... Eu nunca vi uma reação sua, mesmo em momentos de dificuldades ou de intempéries ou de tribulações, eu nunca vi uma reação desprovida de paz, de inteligência emocional, principalmente. Você sempre que reage, até nas maiores dificuldades, eu tenho visto, eu já lhe conheço há algum tempo, reações empreendedoras, reações positivas. E isso mostra que o subconsciente é onde está. Eu vejo assim, eu não sou psicólogo, mas o subconsciente ele está na reação. O consciente está na ação, mas o subconsciente está na reação. Você não espera. Vem lá de dentro. E se lá dentro você tem coisas boas, positivas, você externa isso na reação. E eu vejo isso em você. Falou um tema aí muito legal, viu? Esse tema da reação, ele é emoção. Seria aquela parte que, de fato, não dá para ter controle. É o que é. Você é o que é, de fato, quando a gente reage. E você me deu alguns insights aqui com sua fala, porque eu estou terminando uma pós em logoterapia, justamente por causa do autor que é o autor da terceira escola de psicoterapia, que é o Viktor Frankl. E ele é muito conhecido por causa da reação dele. Ele passou por 4 campos de concentração nazistas, sobreviveu aos 4 campos de concentração. Tem história, viu? Tem história. E mesmo antes de entrar no campo de concentração, ele já tinha essa tese que o ser humano precisa de um sentido para viver.
Ele já defendia isso. Ele era diretor de um hospital muito famoso em Viena, já era diretor de todo o hospital. E ele já defendia essa tese desde a sua juventude. Inclusive foi aluno de Freud. Mas como ele disse que a vida não está para trás, a vida está para frente, portanto o sentido nunca está para trás, o sentido está para frente. Até fisicamente falando, qual é o sentido da vida? É para frente, ninguém anda para trás, é sempre para frente. Mas isso colocava um pouco em xeque os conhecimentos de Freud, porque toda a sua teoria, a psicanálise é sempre baseada em uma regressão, tentar corrigir alguma coisa que você tem alguma falha lá na infância, em algum processo lá atrás. E aí é muito ajudado que o ser humano tente corrigir isso lá. Uma vez corrigindo, isso então conserta no presente. E já Viktor Frankl dizia que isso é importante, ele era muito polido e ele dizia, são conhecimentos que trouxeram ajuda. Entretanto, para uma boa parte dos casos dos problemas da humanidade, isso não vai resolver voltando. Pode até piorar uma vez que você volta a ter contato com aquela dor, com aquele sofrimento que teve lá atrás. Talvez não tenha hoje maturidade para ir lá e resolver um problema, por exemplo, de agressão física, sexual, que uma jovem possa ter tido, e ter que reviver aquilo do passado. Isso pode doer muito mais ainda, né? Então ele diz o seguinte, é daqui para frente. Tenta perceber o seguinte, de onde nós estamos para frente. O passado modela um pouco para que você, não é? Sim. Não é modelagem, a palavra talvez não seja essa, mas o passado ensina. Ele reflete no que nós somos mas não deve hoje. Travar. O passado, se nós não tiver cuidado hoje no presente, o passado pode até atrapalhar o nosso futuro, né? Porque se a gente se prender ao passado, se a gente criar mágoa, deixar que aquelas mágoas elas permaneçam ao ponto de tomar de conta, de florescer, de repente ela vai lhe prejudicar no presente, e o presente é quem vai definir o refletir, vai definir o seu futuro. Então, o passado é passado, ficou, né? Assim como foi, a gente já falou aqui, se a gente se prender isso aí... Como diz a Emília Viotti, o povo sem história é um povo sem memória, né? Ora. Agora... Dependendo da reação, puxando o assunto que você falou, qual é a minha reação a essa história? E, de fato, hoje, nós agimos muito mais por reflexo do que já está em nós. Só para mim fechar assim, não que o passado a gente possa apagar, que a gente também não consegue apagar. Não. Porque se eu não tentar me esclarecer aqui, pode ser que os ouvintes ou vocês entendam que eu estou esquecendo o passado. Não. Vou trocar o passado por raiz. Nossas raízes, nós não podemos esquecer, não podemos... porque nós precisamos olhar para trás para saber de onde nós viemos, né? Precisamos olhar para os lados, né? Para trás para saber de onde nós viemos, para um lado para saber quem está conosco, né? Sim. E para frente para saber onde a gente quer chegar. Isso. Olhar para baixo para saber se nós não estamos pisando alguém, machucando alguém. E, acima de tudo, nós precisamos olhar para cima, que é onde nós temos o nosso direcionamento. Mas eu queria voltar aqui, eu queria que Radamés falasse um pouco sobre ele. Assim como nós fazemos com os nossos entrevistados. Radamés, quem é Radamés? Fala um pouco do seu CPF, depois de onde veio. De onde você veio, depois você fala um pouco da sua trajetória. Nós não temos tempo para você falar tudo, mas a gente queria conhecer um pouco desse ser humano que a gente tanto admira. Tranquilo, vou falar agora. Mas o assunto que vocês puxaram antes, nós vamos depois fazer algum programa sobre isso, porque ele é bem interessante. Porque nós vivemos, tem muita gente presa no passado. E o passado tem gerado muita depressão. A depressão é sobrecarga de passado. Alguém que está com depressão, tem alguma coisa que ele está sempre trazendo à memória, aquilo machuca, etc. E tal. E outros vivem com ansiedade por causa do futuro. Não está lá, mas aí traz a valor presente, com juro e tudo, uma coisa que seria lá na frente. Aí nem vive o presente porque está ansioso com o futuro, e nem vive o presente porque está preso ao passado. Esse é um tema que vale muito um momento, interessante. Um programa para a gente refletir, porque muito ou pouco nós estamos em um desses lugares aí. A gente está numa balança que tem hora que está lá para o passado, aí começa a comprometer o futuro, porque o passado, o que é o passado? Ele tem reflexo no nosso presente agora. Se eu ficar muito olhando para ele, normalmente ele não vai me fazer avançar. A balança começa a trazer um pouco de tristeza, principalmente porque nós, sendo bem, e vamos acabar ficando no assunto, mas eu vou já começar. A maioria de nós tem mais registrado em nossa memória as coisas negativas. Olha as notícias, olha o que se espalha mais rápido. Coisas negativas são muito mais
emotivas do que as positivas. As positivas você tem que lutar por elas, construir, e às vezes você até constrói, conquista, e não valoriza e não comemora. Por vários motivos, alguns escritores brasileiros chamam isso de síndrome do vira-lata que o brasileiro tem. E aí, de novo, ele tem uma grande conquista, mas aquilo dura bem pouquinho, porque alguém vai dizer, não, mas isso, aí ele volta para olhar para os seus aspectos negativos, de luta, da jornada, que a jornada geralmente é muito difícil para ter a conquista. Você pega aquela medalha das Olimpíadas, quanto tempo dura ficar naquele poucos, talvez 1 minuto ou 2. Naquele pódio. Naquele pódio você vai durar 2, 3 minutos apenas. Mas tem 4, 5 anos de um sofrimento que ninguém... Então a jornada é muito focada em sofrimento mesmo, para ter aquele resultado que às vezes dura pouco. Só teve uma pessoa que teve um sofrimento muito grande e um resultado eterno, foi Jesus Cristo. Verdade. Foi um sofrimento terrível de 3 anos e meio ali, quando ele decidiu sua missão, mas depois que ele conquistou, ele passou 3 dias ainda, né, incubado ali dentro da morte, e quando ele ressuscita, aí a sua glória é eterna, é o único, mas nossas conquistas na Terra são tão passageiras. E aí a tendência é ficar, talvez, com medo ou tentando evitar as dores do processo, né? As dores do processo. Bom, como é que eu vou contar? Eu sou natural de Baraúna. Na época, ainda era Mossoró, né? Eu sou de 76, então Baraúna ainda era de Mossoró, ainda era um distrito de Mossoró. Mas sou baraunense, digamos assim, por registro de documento, e moçoroense já pela quantidade de tempo que eu já estou aqui há bastante tempo. Sou de família, como acredito que a grande maioria, né? Família humilde, que vem de casinha de taipa, que morava em casinha de pau a pico, como chama, né? São memórias, inclusive, bem fortes que eu tenho. Todas as vezes que eu vejo uma casa de taipa, não tem como não recordar. Não recordar. Toda vez que eu vejo um banheiro fora de uma casa, eu lembro do meu banheiro, que era fora de casa. Era, né, coisa de quem mora em sítio. Lá, antigamente, os banheiros não eram dentro de casa, era fora de casa. Quando eu vejo um cachorrinho, né, como aquele escritor lá de Vidas Secas, toda vez que eu vejo uma baleiazinha de Graciliano Ramos, uma baleia, eu me lembro do meu leãozinho que eu tinha lá. Enfim, é uma história típica do Nordeste, de pessoas que não teve uma estrutura. Eu não fui criado pelos meus pais, eu fui adotado. Meus pais se separaram e na separação eu sobrei. Eu me lembro que minha mãe dizia, minha mãe, quando ela ficava com raiva de mim, que eu sempre fui uma criança muito do ponto de vista positivo, eu era muito esperta, do ponto de vista negativo, era traquino, muito traquino. Aí quando eu fazia minhas traquinagens, ela dizia, tu é tão bom que nem o pai nem a mãe quis. Aí aquilo ficava, né? Ela falava na ignorância, digamos assim, dela. E aquilo ficava mesmo. Eu passei até os meus 11 anos de idade e não conhecia minha mãe. E eu ficava sempre com aquela expectativa, tá? De conhecer, porque só conhecia meu pai, que até hoje mora na cidade de Baraúna. Baraúna é a capital da fruticultura, Rainha do Melão. Rainha do Melão. É a Rainha do Melão, É verdade. Ali tá bem na Chapada do Apudi, né? Que a gente chama, uma terra muito boa. Tudo que se planta ali, meu amigo, é um negócio incrível. Não tem pedras, assim. Tem um trechozinho da cidade, um municípiozinho com pedra, o restante é tudo terra. Tá cheio de japonês lá, cheio de uma turma lá, usando aquela terra. Então, minha infância foi infância de pegar passarinho. Minha aventura era... E eu tenho um irmão que mora em Belém do Pará, inclusive estive com ele agora, sábado agora, estive em Belém do Pará, sábado, fui né, me encontrar com ele, também minha mãe que mora lá. Tenho mais irmãos, mais por parte do meu pai, um em Baraúna e outro em Ceará-Mirim. Empreendedor também, inclusive descobri que ele empreende. Minha infância foi infância de criança de sítio, mas com 11 anos eu já queria empreender. Eu fiz meu primeiro empreendimento, foi um circo. Lá no sítio, montei um circo com lona, pedi pai umas lonas, ele me montou. Eu fiz aquele negócio de madeira e botei a lona e eu era o palhaço. Não me lembro mais o nome do palhaço, mas eu e um colega meu, Chiquinho, que cantou muitos anos daquela banda Grafite, Edinaldo, inclusive já faleceu, morava no Ceará. A gente era muito traquinho, né? Aqueles meninos cheios de energia, e a gente fez esse circo imitando
Renato Aragão, né, e o Didi e o Zacarias. Trapalhões. Eu era Zacarias e ele era o Didi. E a gente fez isso, a gente fazia essas brincadeiras, E aprendia. o público do O público era a meninada, né, do sítio, achava bom demais, né? E a gente foi para as escolas de Baraúna, a gente começou a fazer isso nas escolas de Baraúna, e as professoras achavam muito bom, né, tal. Depois nós fomos nos apresentar em palcos. Toda cidade pequena tem a chamada festa da igreja, né? Aquela festa da paróquia. E nessas festas eu tinha aí, acho que eu já estava com 13 anos, mais ou menos. Aí nós começamos, ele descobriu que era cantor, nós deixamos a vida de palhaço, porque não dava muito. Coisa de criança só, né? E ele começou a cantar e eu fui junto com ele, começamos a cantar também. E eu comecei a cantar, e aí eu, querendo me diferenciar, ele disse, eu não vou cantar nada em português, vai ser tudo em inglês. E eu era um cantor, eu cantava só música de dois cantores, do Jimmy Cliff e do John Lennon. Então, imagine, né? Eu tinha inclusive os óculos redondinhos, deixei o cabelo crescer, eu tinha um cabelo aqui, aqui mais ou menos, com 14 anos, e comecei a cantar com ele. Por coincidência ou não, quando tinha 14 anos, eu ganhei a Mais Bela Voz lá de Baraúna e vim concorrer aqui tem aqui, né, na Santa Luzia, né? Deve ter agora, né? Eles trazem os primeiros lugares. Aí eu ganhei, um meninozinho de 14 anos. Eu acho que o jurado queria, né, brincar lá, porque eu não achava que eu... Enfim. E eu, será que isso aqui vai dar certo? E aquilo sempre foi uma coisa de eu tentar fazer algo diferente, de tentar fazer algo, né? Porque eu sempre fui meio inquieto mesmo, assim, desse jeito e tal. Sempre querendo inovar. Querendo inovar. É uma característica que vai se... Né? Algumas pessoas, às vezes, é uma coisa, outra. Nesse caso, eu sempre tive isso. Eu sempre fui... Como é que a gente pode fazer isso aqui diferente? Como é que eu posso fazer diferente? E aí, enfim, deu certo. Mas aí entrei numa banda de som chamada Efson 5. Chaguinha, muito conhecido lá. Foi onde esse rapaz começou, o Edinaldo começou nessa banda, ele era o principal. E eu era eu entrava em determinado momento lá da festa para cantar músicas internacionais. Eu não sabia nada de inglês. Eu já ia perguntar. Eu decorava só. Uhum. Tem uns cantores aí, o pessoal faz meme, né? Eles decoram. Pronto, eu decorei lá o Imagine All the People lá, eu decorei aquele negócio e fui. Como eu era um adolescentezinho de 14 anos, a pessoa achava engraçado aquele negócio, tal. Enfim, depois fui para teatro, depois descobri que abri um teatro lá, eu entrei no teatro. Aí eu já estava com 16 anos, mais ou menos. Até que com 17, lá no teatro, eu entro para um grupo de jovens. Estudando em Baraúna. Estudando em Baraúna ainda, fazendo ensino médio. Na época, eu decidi escrever um livro. Escrevi, é uma história interessante, que eu escrevi em torno de 40 páginas. Todo empolgado, porque eu não queria ser só estudante, eu queria fazer algo mais. Inovando, sempre inovando. Aí escrevi o livro. Já vinha aí na cabeça a pretensão de ser professor? Nada, isso aí foi depois. Isso aí foi em 97. Quando crescesse? Foi em 97. Eu só queria fazer algo diferente. Então eu vi aqueles livros e disse, rapaz, eu vou fazer um também. Comecei a contar a história de uma mulher guerreira do Nordeste, parecida com esses livros de Graciliano Ramos, essa literatura brasileira. Mostrando essas qualidades da mulher guerreira. Minha mãe, como ela é paraibana, e eu admiro muito, minha mãe genética, né? Os meus pais que me criaram já faleceram, os dois. Eram pessoas já de idade, já inclusive. Mas minha mãe, ela tem uma história, ela tem 73 anos hoje, e ela, há 40 anos, ela empreende. E é aquela empreendedora solo, que vai atrás, 73, continua empreendendo. Hoje ela mora no Pará. Ela mora no Pará. Continua empreendendo, ativo, elétrica, guardada as proporções. E eu comecei a contar uma história, como talvez tentando replicar alguma coisa nesse sentido. E eu chego na sala de aula, apresento para minha professora de português, para ela, professora, estou escrevendo um livro, todo empolgado, nunca esqueci isso, que fica registrado, né? Dei para ela começou a olhar, aí tá bom, eu vou olhar, depois eu te digo. Aí ela leu, olhou, depois disse, não, aquilo ali tá horrível, aí detonou, sabe? Detonou. Simplesmente desmoronou o projeto que eu tinha de escrever o livro. Eu disse, então não vou continuar mais não. Eu já estava no ensino médio, então não vou continuar mais não. Ela não gostou, então ninguém vai gostar disso. E me lembro de eu pegando aquele pacotezinho de datilografia, que eu tinha adquirido lá uma olivetezinha. ASDF. E você fez o curso também. Fiz também. Eu fiz esse curso também. Inclusive aqui uma escola que tem muitos anos aqui na esquina. Eu acho que ainda tem o nome ainda, na Rio Branco, você vê. Pronto, eu fiz curso naquela escola. Tá, né? Tá em cima aqui e tal, né? Tal. E aí eu comecei a escrever, tá? E depois abandonei, disse, rapaz, não sei. Mas esse sonho não morreu, não. Esse sonho depois
Já saíram 2 livros, tô no terceiro, né? Mas já foi depois, bem depois. Mas assim, aí depois, com 17 anos, eu já estava no grupo de jovem, foi quando eu conheci Jesus Cristo. Quantos anos? Tinha 17 anos. Em 16 para Baraúna. 17, em Baraúna, na Igreja Católica. Eu me converti lá no catolicismo. Porque lá no catolicismo nós tínhamos um grupo de jovens, era aquele movimento inicial. Carismático. Isso, antes do carismático. O carismático veio depois desse movimento que eu participei, é o chamado dos grupos de jovens. Baraúna não tinha um padre constante, não tinha. Recentemente chegou, mas na época não tinha. Então, ou os jovens faziam alguma coisa, ou não tinha nada. E aí nós começamos a fazer alguma coisa. Vamos reunir, vamos. Aí começamos a mobilizar, começamos a nos mobilizar. O grupo de jovens ficou grande ali, ficou 40 integrantes, era uma festa. A gente fazia aquela coisa bem animada e tal. E eu me lembro como se fosse, eu peguei um táxi de Baraúna, era bem umas 8 pessoas naqueles táxis, antigamente era um negócio sério. Eu já fui para Baraúna em mala de carro. Você não vinha com Raimundinho do Misto, não? Não, rapaz, porque Raimundinho era limoeiro. Em Baraúna era Loló do Misto. Era do mesmo jeito, os mistos parecidos. Paravam aqui na igreja São Vicente. Isso. Inclusive o misto de Loló, quando eu comecei a faculdade eu vinha nele, porque não tinha transporte, né? Ônibus, agora toda a prefeitura tem ônibus. Na minha época não tinha ônibus, era um pau de arara mesmo, a gente vinha em cima daquele banquinho de madeira. Com um banquinho de madeira. Aquele negócio ali, isso um de frente pro outro, conversando. E a gente vinha muitas vezes para o UERN, viemos. E a poeira entrando, porque provavelmente as estradas ainda eram de barro. Era. Mas eu tive essa oportunidade de conhecer Jesus lá no grupo de jovem. E aí minha primeira decisão foi, eu vou a Mossoró agora comprar minha Bíblia. E fui para a livraria, a única livraria da cidade. Comprei, né, na Livraria Independência. Corri para lá, era tanta Bíblia que tinha lá. Comprei minha Bíblia. Gonzaga Chimbinho. Comecei a ler. E eu era... Cada vez que eu lia, eu ficava mais... Que história é essa, meu Deus? E aquilo foi consumindo meu tempo. Se apaixonou pela Bíblia. Me apaixonando por todas as histórias. Tudo aquilo era muito fascinante. Eu nunca tinha escutado aquilo. Como a maioria né, dos religiosos, por uma tradição religiosa, você escuta aquilo, mas você mesmo não conhece, você não leu aquilo ali. E quando eu fui lendo, eu fiquei assim, fascinado com aquilo. Realmente, eu tive um encontro. E eu estava dentro de uma rede, dentro de um bar que eu já tinha um bar, chamava-se Bar o Primo. Lá no sítio onde eu morava. 17 anos. Isso, 17 anos, eu tinha um bar, que era do meu tio, que tinha ido embora morar com minha mãe. Foi para morar em Belém do Pará e deixou o bar lá. O bar já foi o segundo empreendimento. Depois foi do o segundo, circo. foi. Ele foi embora e você vai ficar com quem? Eu disse, deixa eu ficar com isso aí. Era engraçado, porque o bar só tinha 2 garrafas de bebida. O resto era tudo água. Eita. Por quê? Eu não tinha dinheiro para encher aquelas prateleiras não tinha dinheiro para gastar aquilo. E outro, não tinha recurso. Ele foi, aí eu tinha os refrigerantes, não me lembro, os refrigerantes, e tinha 51 naquela época. Era a bebida que as pessoas tomavam naquela época. Só tinha uma garrafa, o restante era tudo água para fazer aquele... Deixar o estante bonito. Bonito e tal, porque eu tinha medo do povo roubar, porque não tinha ninguém, era distante de casa, não morava ninguém perto daquilo. Eu ia, abria, e tinha uma sinuca, porque os meninos gostavam de ficar jogando sinuca. Era o bar do meu tio, que ele foi embora, eu disse, não, deixa eu ficar, porque eu sempre queria ter, né, enfim. E dentro desse bar, eu não tinha ainda os valores definidos, o que era certo, o que era errado, eu achava que aquilo ali, né, se tinha alguém que pagava, então ele pague, né. Eu não tomava, eu não bebia. Mas os outros poderiam, enfim, né, comprar. E eu ganhei essa Bíblia, quando eu comprei e comecei a ler. Eu fechava o bar e começava a ficar dentro da rede lá lendo. Meu amigo, o bar começou a ficar mais fechado do que aberto, porque quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E convenhamos, uma Bíblia para você ler, meu amigo, toda leva um tempo aí, né? E eu levei quase uns 6 meses para terminar de lê-la por completo. E aí, quando eu terminei, no meio da leitura, eu já tinha... Quando eu cheguei no Novo Testamento, se decidiu. Eu já tinha, puxa, isso aqui é demais, é isso aqui que eu quero ser, isso que eu quero para minha vida e tal. E foi dentro desse bar, dentro de uma rede, lendo lá. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu olhei pro bar e disse, isso aqui não dá certo? Não. Aí deixei, outra coisa, eu era um cabeludão assim e tal. Aí lendo Coríntios, o apóstolo Paulo falou, rapaz, a gente recomenda que os homens se postem. E esse cabelo aí não dá certo? Não. Mandei cortar. Eu pedi para cortar. Na época, eu já me posicionava como cristão. Eu dizia para todo mundo, eu sou cristão.
Aí algumas pessoas, alguns evangélicos diziam, mas você não é cristão, você é católico. Cristão é uma coisa católica, outra. Mas como? Não entendia, né? Falta de conhecimento. Não, eu sou cristão. Não, você é católico. Não, mas o católico também é cristão. Não, não é cristão. Tem aquelas coisas de... Alguns grupos pentecostais, alguns protestantes eram mais radicais antigamente, então era muito definido. Ou você era católico, ou você era... Tinha essas coisas. Não tinha, hoje está, né, tá mais, digamos, pulverizado, tem muitos grupos. Mas na época era bem assim, ou você era um lado ou era outro. Se fosse protestante, tinha que ser, lá das colegas que me falaram comigo, tinha que ser da dele. E na dele, homem que era homem não tinha cabelo grande. Aí eu sempre fui muito argumentador, sempre fui. Eu disse, então quer dizer que Deus quer meu cabelo, eu corto agora e dou para ele. Mas eu acho que ele não quer meu cabelo, ele quer meu coração, não? Aí o irmão disse, não, mas é isso que eu estou dizendo. Então ele não tem seu coração. Porque se tivesse, eu tinha cortado seu cabelo. Eu disse, mas rapaz, você está preocupado com cabelo? Eu acho que Deus primeiro tem que ganhar meu coração. Depois, tanto é que quando ele ganhou, aconteceu isso. Eu naturalmente fui para um cabeleireiro, pedi para ele cortar e tal. E aí começou uma outra história que eu diria que complementou aquele vazio que eu tinha. Aí a história de cantor deixei para lá, a história de ator. Eu até me apresentei já no Pax, que hoje só tem um nome, né? Que hoje é aquela loja, as lojas ali de varejo que tem ali. E eu me apresentei ali, numa peça na época, de uma diretora que veio morar na época na cidade, contratada pela prefeitura e tal, Alnice Marques. Pessoa que eu tenho ela me ensinou muitas coisas, ela era bem rígida. Você quer alguma coisa na vida, tem que estudar e tal. Ela falava muito isso. Essas palavras ficavam ecoando. O teatro em si não aprendi tantas coisas porque eu abandonei a carreira, mas essas lições dela sempre ficava, né, como aquela mãe e pai que eu não tive, que eles eram semi-analfabetos, portanto a escola eu enrolava muito meus pais, dizendo que estava tudo bem e não estava nada, porque eles não liam, não acompanhavam. Mas quando eu conheci, ela me ajudou muito, lá pelos 15, 16 anos. Ok, depois, daí em diante, muda tudo, porque aí eu começo a alinhar, começo a ter projetos, começo a me programar. Foi quando surgiu a história da educação. Eu tinha meus 17 anos, já tinha acabado de me converter, e aí uma professora de inglês lá da cidade de Baraúna teve a licença gestante, e os últimos 6 meses, que é o período da licença, não tinha professor. E aí o diretor falou assim, rapaz, quem é que poderia dar umas aulas? Eles sabiam que eu cantava em inglês. Entendiam que eu sabia de inglês. E aí não sabia que você decorava. Só sabia que eu não sabia. E aí me chamaram, estão precisando de um professor aqui e tal. Você topa? Aí eu disse, rapaz, meu primeiro emprego, topo na hora. Você vai dar aula de inglês. Ele disse, olha, eu disse, olha, não é para falar, eu não sei não. Mas se for para estudar e replicar o que tem no livro, aí eu dou conta. Eu estudo, aprendo, entendo e explico, né? Era para crianças de quinta série em diante. Era quinta, sexta, sétima e oitava, que antigamente era até a oitava. Eu topo na hora, 330 crianças aproximadamente. Eu quase enlouqueço, porque dar aula para esse povo. Com 17 anos. 17 anos. Aí dei esses 6 meses de aula, porque aí terminou a licença, a professora voltou. Mas eu gostei da história da sala de aula. Gostei daquela experiência, daqueles alunos olhando. Você lembra o nome da escola, Radamés? Claro. Escola Manuel de Barros. Escola Municipal Manuel de Barros. Olha aí. Você lembra o ano? O ano 97. 97 foi quando eu entrei numa sala de aula, 1997. E também coincidiu, no ano seguinte, aí eu passei no vestibular, aqui, né, na UERN. Depois de um ano de cursinho, porque eu não valorizei muito o meu ensino médio, já não era bom. Aí sem você valorizar, fica mais difícil ainda. Mas eu consegui fazer um ano de colégio de curso no União Colégio de Curso, lembra? União Colégio de Curso. De graça. Por quê? Porque eu trazia aluno. Já minhas atividades empreendedoras. Mas, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, eu queria fazer um cursinho, porque eu queria muito fazer direito na época. Eu não queria fazer, eu queria sempre conseguir uma coisa mais... Só que eu não tinha capacidade. Eu tinha feito já vestibular e fiquei longe. Eu disse, eu não tenho como passar. Eu vou ter que fazer um cursinho, porque eu vou estudar sozinho onde? Não tinha livro, não tinha nada. Aí fui lá, falei, Canindé Gadelha, professor Canindé. Dava aula com violão, nunca esqueço as aulas dele, quando ele fazia. Dava aula de violão para ajudar a aprender português. Ele era um dos sócios, também tinha Batista, que era um outro sócio. Eu disse, olha, é o seguinte, eu queria fazer um cursinho aqui. Eu sei que tinha umas bolsas lá, mas eu queria fazer uma troca. Eu trago aluno para cá e vocês me liberam. Eu disse, tá bom, traga um aluno, só um aluno por mês já pagou sua...
E assim eu passei um ano lá. Assim também eu aprendi informática, numa escola que tem em Mossoró chamada Ingetec. Lembra dessa escola? Juliano. Juliano, pronto, mesma coisa. Eu fiz lá todos os cursos, agora eu vou dizer minha idade, cursos de Lotus 1, 2, 3, a maioria não sabe o que é isso, o Word está, que hoje é o Word, Lotus 1, 2, 3, virou Excel, o Windows 11, não era essa tela que tinha hoje, o DOS, que era também, o que a gente aprendia muito, a ficar escrevendo em DOS, hoje ninguém usa mais isso, só usa o programador que ainda usa DOS. E eu fiz o curso inteiro também fazendo a mesma coisa. Eu ia para Barão, trazia aluno para a Ingetec e Juliano, então tá aí, tá liberado. Você vai fazendo, a gente vai... Isso é uma atitude empreendedora. Verdade. Eu fiz formação sem ter condições, eu fiz o cursinho, não passei para direito, porque, enfim, não deu para um ano eu aprender. Aí eu pensei, e agora? Já tinha feito cursinho, os materiais tudinho. Já tinha 18, 19 anos. Já tinha aí meus 19. Eu tinha tentado 17, eu tentei, aí não passei. Morando em Baraúna, vinha todos os dias. Morando no sítio Mataburro, gosto muito de deixar claro esse nome. Sítio Mataburro é o sítio onde eu criei, existe até hoje, um lugarzinho muito aconchegantezinho, muito tranquilozinho, lá no interior de Baraúna. E eu digo assim, graças a Deus eu não morri lá, né? Porque então não sou burro. Se era sítio Mataburro, eu escapei, porque então, né, Deus nos deu inteligência para, através da educação. É o único caminho que pessoas pobres têm como adquirir sua liberdade. Educação. E educação, uma educação forte, estudar mesmo, não é fazer de conta, como infelizmente tem um monte de gente fazendo de conta que está estudando. Aí quando chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não faz de conta que contrata. E aí não dá para, né, tem realmente que estudar forte. Aí, bom... história longa. Se ficar contando, ele vai... Isso já era em 2000 já, né? Aí, 97, 98, entro na faculdade. Aí eu passei para contabilidade. Eu não arrisquei mais fazer direito, porque eu disse, rapaz, já é o segundo ano, fazer o terceiro vestibular. Eu não queria migração para Mossoró? A minha migração para Mossoró foi justamente em 98. Quando não dava mais para dar conta, porque na época, quando eu passei para o UERN, eu também passei para o IFRN. ETFERN, né? Passei para os dois. Então eu saía de casa de 5h30 da manhã e voltava de 11h30, chegava meia-noite lá no sítio. Para voltar de novo 5 horas, não dava mais. Eu tinha que vir morar em Mossoró, porque não dava mais para aguentar aquele ritmo. Aí foi quando eu fui morar na casa do estudante. Morei 1 ano na casa do estudante. Toda vez que eu passo por lá, eu falo para os meninos, papai já morou aí. E graças a Deus por aquela residência, né, aquele lugar. Na época não tinha vaga, é outra história que dá um programa. Não tinha vaga, estava lotada. E o menino que era de Felipe Guerra disse, Radamés, eu não tenho um lugar para você dormir aqui. Todas as camas estão lotadas, tá do curso, quartos estão todos. Nós estamos com sobrelotação. Só tem uma maneira. Eu disse, eu não sei qual é, já topo. É você armar uma rede lá em cima da beliche, perto do telhado. E aí, se os meninos do quarto aceitarem, aí então pergunta os meninos. Aí o menino dá certo. Menino, jovem, tudo tá bom, né? Tudo tá bom. E assim eu passei 1 ano morando numa rede lá perto do telhado, vizinho ao telhado, que era a vaga que tinha. Porque no meio já tinha também rede no meio, de um lado e do outro. As beliches lotadas só sobrou lá em cima. E assim foi uma vaga que a gente pegou. Graças a Deus deu tudo em paz. Até que depois de 1 ano, lá na igreja, surgiu uma possibilidade. A igreja a qual me reúno tem algumas casas, alguns locais. Não tem ninguém aqui. Aí foi quando os irmãos então me convidaram. Venha morar aqui, rapaz. Mora aqui, que aí você já fica aqui, a casa não fica ninguém. E aí coincidiu de outro jovem que também... Saiu foi da água pro vinho aí. Aí foi para outro, realmente, foi outra estrutura de apoio. Até hoje a gente faz isso, até hoje a gente dá apoio. Nós temos hoje uma estrutura muito bem. O Ginásio teve a oportunidade de conhecer lá o auditório e tal. Não sei se você chegou a conhecer a parte do anexo onde tem. Chegou pronto. Ali nós estruturamos. Um evento lá e tinha umas mesinhas e tal, uma lanchonete de lado e tal. Pronto. Ali nós temos alojamentos masculinos, femininos. Ali nós conseguimos alojar 50 pessoas tranquilo, tem beliches, tem. E a gente dá apoio a esse tipo de alguma forma, sem querer ou querendo, a gente às vezes reflete isso, né? Isso. Porque sabe que outros passam por essa situação, precisa, tal. E aí, enfim, aí é outra história. Aí eu começo a aprender, eu começo a entrar nesse mundo de empreendedorismo. Quando eu estava na faculdade, eu fui para um congresso em Belém do Pará. Foi quando eu fui a minha primeira vez lá conhecer minha mãe,
lá em Belém do Pará. E eu estou na palestra na Federal do Pará e eu conheço um cara chamado Fernando Dolabella. Em 2001. Era a autoridade brasileira quando o tema era empreendedorismo. Ele é o autor do livro Segredo de Luiza. É um livro que é usado hoje, todos os cursos de administração usam esse livro. Conta a história de uma dentista que resolveu empreender numa fábrica de doces. Doce, essas goiabadas que a gente tem. E o livro inteiro é contando essa história de empreendedorismo dela e no meio das histórias ele ensina os princípios de empreendedorismo. É um livro que é história, mas também é de gestão. É muito bom esse livro. E eu estava lá no evento, ele falando de empreendedorismo para cá, empreendedorismo para lá, mas eu não sabia o que era isso. Quando eu escuto ele falar aquilo, eu compro os 3 livros dele, que ele tinha lá, comprei os 3 livros e disse, é isso aqui que eu quero para mim. Eu vou estudar esse negócio. Isso em 2001? 2001. Quando eu volto, aí eu me pergunto, onde é que eu deveria estar para aprender isso? Não tinha outro lugar a não ser Sebrae. Então eu já vou ao Sebrae, fui ao Sebrae e pedi, vocês fazem aqui, como é que eu faço para trabalhar aqui? Eu já tinha tido uma experiência de 1 ano de trabalhar de graça na Emater de Baraúna. Eu tinha feito o curso de informática e já sabia. Eu me aproximei da Emater, nem podia, isso antigamente não podia não, mas eu me aproximei, fiquei lá, e eu posso ajudar se vocês quiserem alguma coisa aí do ITR, lembra? Do Imposto Territorial Rural. Que é o imposto de renda para a área rural. Aí eles tudo ocupados, eles vem aqui, vem aprender como é que faz isso aqui. É o IPTU da área rural. O IPTU da área rural, isso. E aí vem aprender, aí eu aprendi, para que eu aprendi? Os meninos, então fica aí agora. Aí comecei a fazer das empresas tudinho lá do... E isso depois que você estava em Mossoró? Não, ainda estava lá. Foi um ano para poder a transição. E passei 1 ano lá trabalhando de graça, mas eu amava aquele trabalho lá na Emater. Nunca ganhei nada, porque nem podia, né? Não tinha estágio, não tinha... E eu lá, mas gostei demais. Foi onde aprendi informática, mexer com computador. Aí depois eu vim para cá, enfim, aí já vim fazer o ETFERN aqui, vim fazer a universidade e corri para o Sebrae. Porque eu descobri que lá eu ia aprender sobre empreendedorismo, porque eu pesquisando, né? Pesquisando na internet, que a UERN tinha uma salinha bem pequenininha, porque ninguém... Meu Zip Mail foi meu primeiro e-mail, lá em 98, aquilo ali para mim era eu usando a internet, aí pesquisei, descobri, Sebrae, apoio empreendedorismo, eu vou para lá. Consegui passar numa prova de estágio, me tornei estagiário, mas como eu era sempre muito, como é que eu vou dizer, eu sempre estava um passo à frente, eu sempre lia mais, na sala de aula, eu sempre estava, era meu grupo de discussão, eu sempre fui meio precoce em termos de mente, eu não gostava de estar numa roda só com jovens. Porque eram umas conversinhas meio sem sentido, eu queria estar na sala dos professores. Cadê Radamés? Lá na sala dos professores. Para conversar, para puxar conversa. Sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Foi nesse tempo que você conheceu Hermínio no Sebrae? Foi no ano seguinte, 2002. Foi? Eu conheci, eu vi o seu nome pela primeira vez, que eu fiz o Empretec, Sebrae Empretec, que é um projeto da ONU, né? Muito interessante fantástico. E tal, fantástico. E aí, como eu fazendo esse curso, e aí tinha um facilitador nosso, né? Hermínio. Que era o Hermínio. E Hermínio sempre, nas palestras dele, ele mencionava seu nome, que era um empreendedor. Sempre. Foi aí que eu... E aí, quando eu terminei o Sebrae, eu soube que você... Estou só abrindo um parênteses aqui, como é que eu fui até você. Eu gosto de ouvir isso também. E aí eu me lembrei disso agora, quando você falou no Sebrae. Quando terminou o curso, o Sebrae, o Empretec... E aí eu soube que você ia dar uma palestra lá naquela lanchonete de Wilson Júnior, lá no Ipos, ali na esquina, ali na Rio Branco, né? O professor Radamés vai trazer uma palestra lá e tal. E eu tive nessa palestra também. E depois num coworking que teve de Danilo. Isso. Aí eu disse, rapaz, eu vou ouvir esse cara, porque a Hermínio falou tão bem dele que eu vou ouvir esse cara. E nós estamos aqui hoje, né? Aí como é que é a relação, né? De contato. Pegar um trecho aqui para voltar a palavra para Radamés. Radamés, você falando aí, eu fico... Graças a Deus eu tenho esse... eu consigo, a pessoa tá falando e eu consigo estar visualizando ali. Para mim eu tô vendo. Quando fala, ele tá na sala dos professores, para mim eu tô vendo na sala dos professores. Ele tá lá na Emater de Baraúna, para mim eu tô vendo ele lá, ligando no computador. Quando ele falou do e-mail, para mim eu tô conseguindo enxergar tudo isso aí. E aí... Radamés, de fato, ele é um empreendedor nato, né? E é interessante ressaltar essas observações aqui que eu quero fazer, porque bom
bom de fato mesmo é quem faz muito com pouco. Aí você tem muito, você fazer muito, tá tudo certo. Agora você fazer muito com pouco Tirar tirar a água de pedra e me permita lhe falar aqui. Adamés, você fez muito com nada. Né? Deus lhe deu essa sabedoria. Que em alguns momentos ele diz, trabalhei 6 meses na Emater de graça. 1 ano, lá foi um ano. Um ano de graça. Você não foi remunerado, mas você adquiriu conhecimento. Com certeza. Talvez se você tivesse recebido lá um salário, você tinha gastado, não tinha aprendido tanto, porque estava sendo remunerado ali. Né? Mas aí a vontade de vencer, de aprender, superou tudo. Então tá aí hoje. Eu fiz um cursinho, fui lá, me apresentei. Então, é um negociador. Né? Você foi um negociador. Então, você chegou no cursinho lá no União Caxeiral, no União Colégio de Curso, né? E fez uma proposta. Então, você negociou um aprendizado. Então, assim, você foi tirando de onde não tinha, né? Você foi tirando de onde não tinha. Então, assim, mostra que, de fato, é uma pessoa... Eu venho falando aí, por isso que eu fiz algumas perguntas. Qual era o ano? Já tinha quanto tempo? Porque, para mim, saber acompanhar na minha mente aqui aquele vídeo, aquela historinha, né? Então, parabéns. Isso aí, de fato, é um empreendedor raiz, um empreendedor nato, que foi negociando tempo, mão de obra, por um bem mais precioso, ninguém vai tirar isso aí de você. Talvez se tivesse dito, rapaz, você vai trabalhar, eu vou lhe dar uma moto, Radamés. Em troca desse ano que você trabalhou aqui na Emater. Essa moto hoje, quanto era que ela valia hoje? Nada. Mas aí ele trocou por conhecimento, experiência. Ele investiu no conhecimento e na experiência. Por isso é quem ele é hoje. Abaixo de Deus, claro, óbvio. Mas se parar para pensar, vocês que estão nos acompanhando aí, Deus, ele usa quem... Então você é escolhido, você foi usado. Olha o empreendimento dele na época, um bar, e como foi que Deus usou ele para fechar o bar. Deus usou ele usando o quê? Lendo o quê? Lendo uma Bíblia dentro do bar. Então, quando ele foi para o Segundo Testamento, ele já entendeu que aquilo dali não era para ele. Muda os princípios. E aí eu pergunto assim, quem hoje tem esse entendimento, essa sabedoria? Eu digo que isso aí é uma sabedoria. De buscar conhecimento. Podia muito bem estar lá no mesmo lugar, estava tudo certo. Mas não, ele teve o livre-arbítrio, né? Ele teve o livre-arbítrio e ele foi fazendo as escolhas dele e hoje ele está colhendo, né? A gente, um determinado tempo, a gente passa a colher, né? E hoje, depois que eu entendo que quando a pessoa já tem conhecimento, já está na sua adolescência ali, a gente vive todos os dias, nós estamos plantando, todos os dias nós estamos colhendo. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem, amanhã eu vou colher o que eu plantei hoje, e vida que segue. Então, parabéns. Parabéns. E complementando, para deixar também o telespectador bem consciente disso, muita gente é lembrada pelo conhecimento que teve, que colocou em prática e tal, quando morre. Muita gente. Mas a gente vê pessoas que ainda no curso pleno da sua atividade profissional e empreendedora, vai deixando marcas e isso vai replicando, né? E a gente vai conhecendo quem é essa pessoa durante a vida, né? Que ela ainda está aqui conosco, né? Não foi ainda para Papai do Céu, ainda está aqui. Radamés é um deles. Como eu falei há pouco tempo, eu conheci Radamés, o nome Radamés, o conhecimento que ele tem sido replicado através de um grande facilitador e professor chamado Hermínio, lá no Sebrae, que mora em Natal. E ele sempre falava dos feitos de Radamés, da capacidade empreendedora dele, da forma como ele pensa uma sociedade mais justa, mais equilibrada e tudo e tal. E isso aí, eu nem conhecia ele pessoalmente, mas você vê o legado que ele já deixou e está deixando em vida.
e a gente tem aprendido muito com isso. Foi daí que me interessou, porque a gente tem que estar perto, pessoal, de gente interessante. Viu, Artemio? A gente tem que estar procurando gente que tenha para nos ensinar. Não que a gente, não nenhum demérito àqueles que não têm muita bagagem, mas para você aprender, você tem que estar se juntando a gente que tem o que ensinar, em todas as áreas da vida. E Radamés é um deles. E assim, professor, o Leandro Carnal, né? Eu estava até aqui. Leandro Carnal. Isso. Ele disse que nós, como seres humanos, nós temos que estar preparados para se encontrar com a morte. Ele quer dizer que é interessante que nós estejamos vivos para se encontrar com a morte. Porque tem pessoas que... Alguns já morreram, falta só enterrar. Pronto, então nós temos que... Ressuscitar. Quando o Jansen começou a falar, eu me lembrei que eu tive com ele agora sábado, uma palestra, um evento em Fortaleza, e ele estava lá, o Leandro Canal, um cara muito sábio, muito inteligente, tem muito a ensinar. E ele bateu sempre nessa tecla, sabe? Vamos se encontrar com a morte vivo. Esteja vivo quando se encontrar com a morte. Porque, em outras palavras, vamos viver até o último suspiro, né? Então é isso aí, estamos chegando aqui estamos encerrando aqui a edição de número 50, né? Muita informação, muita experiência, muito resultado de vida, né? E possa fazer alguma diferença na vida de vocês que nos acompanham, assim como fez na minha, acredito que na de Jansen também, né? Com certeza. E amanhã estaremos na edição 51, né, dando continuidade a esse programa inovador e trazendo pessoas aqui que possam sempre nos ensinar.